Mais uma vez vamos nos conectar à palavra de Deus, amém? Vamos nos conectar a Ele neste dia, que vocês recebam a unção do Senhor, né? Que o Espírito Santo de Deus revela a palavra dele, que vai ser ministrada nesse dia, amém? Lá em Mateus, nós queremos nos conectar à palavra do Senhor hoje, que está lá em Mateus. Mateus 13. Eu vou ler um pedaço, né? Onde que ele fala sobre a parábola do semeador. Amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e, assentando-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né, amados? É muito interessante que Jesus estava ali, né, ensinando aquela multidão. Jesus ensinava por parábolas, ou seja, para que eles não entendessem mesmo, porque o reino dos céus é revelado para aqueles que estão dispostos, que deixam o coração aberto para receber a palavra. E aí Jesus começa a falar a parábola do semeador. E ele começa falando, né? O semeador saiu a semear. Ou seja, a palavra está aí sendo lançada como que agora, como em cada culto que você tem na sua denominação. Né? Como cada canal aí no YouTube tem cada um vídeo que você pode ouvir centenas e milhares de pregações de palavras de Deus. Mas aí, qual terra que está caindo essas palavras? Né? Quando você vai para o seu devocional, o que está sendo
Qual terra ali que está sendo regada? Qual terra ali que está sendo plantada a sua semente? Né? Porque Deus fala os tipos de sementes aqui. Ele fala que a semente que caiu, um tipo de terra, na verdade, a semente que caiu à beira do caminho, ou seja, essa que caiu à beira do caminho, aqui no final do capítulo ele fala assim, né? No 18 ele fala assim, o significado da parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, ou seja, a palavra veio. Ela entrou. Mas o maligno veio e roubou essa palavra. E ela não teve nem raiz. Ela não teve nem crescimento. Aí vem a parábola. Aí vem aqui, ó. Outra parte, à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Ou seja, nem chegou a entrar na terra. Caiu e as aves vieram e tomaram. Ou seja, o maligno veio e roubou com a palavra. Não entrou nada no seu coração. Aí ele continua. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra era profunda. A terra não era profunda, ou seja, tinha um pouquinho de terra aquela no pedregoso, caiu a semente e começou já a nascer. Mas aqui, na tradução que Jesus deu, fala assim: quando a semente caiu em terra pedregosa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ou seja, você ouve aquela palavra, você está entusiasmado com ela, você está alegre com ela. Mas todavia, visto que não tem raiz, porque a terra era pouquinha, só criou ali, nasceu aquela folha da semente, ou seja, você ficou feliz, você foi para a igreja, ou você está agora aqui ouvindo essa palavra, você está feliz. Ela entrou ali, né? Deus começou a brotar e você ficou feliz. Mas, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, aconteceu alguma situação ali e você não quer mais. Você não quer mais viver aquilo que você ouviu, que naquele momento te trouxe alegria. E ele usa também outra terra. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, o que o mundo tem aí ao nosso redor, o que tem acontecido na sua vida, que esses espinhos que tem nos não deixa nós sermos frutíferos, porque fala aqui que nós somos infrutíferos. Aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia, na nossa casa, né, ao nosso redor, eles sufocam a palavra de Deus. E ela acaba não frutificando. Olha que sério isso, né? Como que as coisas do nosso lado, as riquezas, o trabalho, tudo nos sufocam, como os espinhos, e não nos deixa permanecer em Deus. Né? Mas que nós sejamos essa terra agora, essa boa terra. Outra ainda caiu em uma boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E fala assim, enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Que nós sejamos essa boa terra. Que nós sejamos essa boa terra que nós ouvimos a palavra, nós entendemos e aí nós vamos dar a colheita 100, 70 e 30 por 1. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra e a entendemos, nós começamos a frutificar, nós começamos, entendeu? A ter essa colheita de 100, 70 e 30 por 1. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser revelada ao nosso coração. A palavra de Deus nós temos que entender, por isso que fala em parábolas, porque aqueles que ouvem não estão entendendo, não estão ouvindo, estão escutando, mas não estão ouvindo nada, eles não estão entendendo. E aqueles que veem não estão vendo nada. Por isso que Deus fala assim,
a profecia de Isaías fala assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês não entenderam. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberam. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Ou seja, se a gente vê com os nossos ouvidos, se a gente vê com os olhos, deixa eu ler essa parte aqui. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, eles ouviram, mas fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Ou seja, a gente tem que ver, ouvir, né, e entrar isso no nosso coração. Entender com o nosso coração. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos testifica no nosso coração, a palavra de Deus que é falada, que é revelada através do Espírito Santo dele, a gente consegue fazer essa palavra de Deus brotar no nosso coração. Fazer o entendimento, né, de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, né, parar no nosso coração e criar raiz. Né, que o problema é criar essa raiz. Né? Por que eu falo isso, amados? Que às vezes nós estamos até dentro das igrejas ou no nosso devocional, no nosso tempo de oração com Deus, e nós não conseguimos criar essa raiz. Porque nós estamos ouvindo, mas não estamos vendo com os nossos olhos. Entendeu? Nós somos totalmente uma cegueira e é um momento que nós estamos ali, mas nós não estamos nem entendendo o que Deus está falando conosco. Mas se você parar e ouvir a palavra e ver aquilo que Deus está te falando, aquilo que Ele está ministrando no seu coração, e com o seu coração você entender, aquilo vai criar raiz. E aquilo vai criar vida e fala assim, que vocês vão se converter. E eu os curaria. Deus vai nos curar quando nós começarmos a ouvir a voz dele, ver, sentir a presença dele, Espírito Santo, entender isso com o nosso coração com uma certeza tão forte e profunda, que ele vai nos converter do nosso mau caminho, e ele vai nos curar, ele vai nos purificar, ele vai nos... meu Pai, né? Que essa palavra hoje entre no seu coração, que seja essa semente que vai brotar, que vai criar vida, que vai criar raiz, que no nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, você tenha vida, e que essa semente que está sendo lançada aqui hoje, ela cai em boa terra, para frutificar 100, 70, 30 por 1, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você, neste dia, abra o seu coração para essa palavra, né? Para que seus olhos possam ver, entender com o coração aquilo que Deus está falando, né? Que você se permita, amados, porque muitas palavras na hora, ela é bênção. Na hora, muitas palavras é top, mas quando você chega na sua casa, ou você desliga o seu celular, o seu tablet, ou sua televisão, você não lembra de mais nada que foi ministrado. Você não lembra mais nada do que foi falado e que você até chorou no momento, teve uma emoção, mas que não criou raiz. E quando não cria raiz, essa semente vai morrer. E quando não cria raiz, as preocupações dessa vida vai sufocar com os espinhos e você não vai frutificar. Por isso que tem que criar raiz. Por isso que você tem que entender que você tem que abrir seu coração, entender o que a palavra de Deus quer. Você ser sensível, porque a palavra fala que o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, ou seja, a má vontade, a nossa insensibilidade na presença do Senhor está nos afastando dele, está nos fazendo não entender aquilo que ele está querendo nos falar. E que no nome de Jesus, que neste dia você seja essa boa terra. Que neste dia, no nome de Jesus, você seja essa boa terra. E que você receba essa palavra. E que ela frutifique no seu coração. E que ela brota no seu coração. E que ela venha te dar uma colheita 100, 70 e 30 por 1. Para a glória do Senhor.
Que você seja tocado, amado. Que você seja restaurado. No nome de Jesus. Que você comece a ser essa boa terra, amém? Que a palavra e tudo que você estiver buscando na presença do Senhor, tudo que você estiver meditando na presença do Senhor, tudo que você tem buscado para o seu crescimento na presença do Senhor, que Ele venha cair nessa boa terra, que você abra o seu coração, seja sensível à palavra do Senhor, amém? Seja sensível ao Espírito Santo de Deus para que você possa ouvir aquilo que Ele está falando, para que você possa ver aquilo que Ele está te mostrando, que o Espírito Santo de Deus está te mostrando e que você possa entender uma confirmação no seu coração, amém? Né? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha te abençoar nesse dia. Que essa palavra venha te encorajar a prosseguir. Te encorajar a continuar com Ele. Firme, alicerçado na rocha que é Cristo também. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus aí no seu lar. Né? Se você precisa de oração, precisa conversar. Aqui está meu WhatsApp no link do vídeo. Se você precisa, né, de uma restauração, aqui também abaixo. Tem aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link que você vai ser direcionado, amém? Que Deus venha te abençoar, amado. Curta esse vídeo, compartilha, assine o sininho para você receber mais, né? Que eu vou postar os vídeos segunda a sexta. A sexta-feira, tá? De segunda a sexta. Porque sábado e domingo tá mais complicado de gravar, né? Deus abençoe vocês. Né? Que Deus venha derramar bênçãos sem medidas nas suas vidas. Então compartilhe essa palavra, para que mais corações possam chegar e frutificar essa palavra e dar a semente, dar a colheita de 100, 70 e 30 por 1. Amém? Vamos orar? Pai querido, abençoa os teus filhos. Abençoa o teu povo, Pai, que eles não sejam insensíveis à tua palavra, mas que a tua palavra que é viva, Pai, venha cair em boa terra no coração deles, que eles venham ouvir, mas que eles venham ver, Pai, e que eles venham entender com o seu coração. É o que eu peço nessa tarde, Pai, que eu estou gravando esse vídeo. Que o Senhor, Pai, venha alcançar muitas vidas que vão ver esse vídeo. Que o Senhor venha alcançar, Pai, muitas vidas e que as terras sejam trabalhadas, Pai. Uma terra boa, que vai criar raiz, que vai frutificar 100, 70 e 30 por 1, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se conecta aí com a palavra de Deus. Glória a Deus.